E assim, me adiciona, me segue lá no Instagram também, tem muitas lives legais acontecendo lá. O Wiki, ele tem algumas esculturas que já viraram, assim, na verdade, a maioria delas já viraram ícones, né? A que mais se repercute é a do Michael Jackson, que fica dentro da comunidade Vila Santa Marta, no Rio de Janeiro. E essa escultura que ele fez se transformou a comunidade de uma maneira geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que a arte impacta dentro da cidade, né? E como ele é um artista urbano, é muito interessante pensar enquanto pelo menos mais próximo dele, né? Vou colocar ele aqui na telinha. Logo mais as pessoas vão se aproximando. Olá. Hello, Ike, tudo bem? Bem, finalmente essa live acontece. Nossa, Eu já me sinto aí, né? Eu tenho tanta saudade dessa terrinha. Gosto tanto quando daí. foi a última vez que você veio aqui? Já tem uns 2 anos. Também acho que faz isso que eu não vou para o Rio. Fui visitar a família, ver meus irmãos, dar um passeio aí, porque a terrinha é o ninho, né? E o ninho faz falta. A gente Claro que faz. Claro que faz. energia. E a minha família toda, assim, de origem, está aí. Meus irmãos, meus tios, meus primos, meus amigos de infância, de adolescência, como seu pai. Eu, inclusive, conheci o Zé Ribas. Na verdade, eu conheci o Zé paralelamente a você e a meu pai. Foi numa troca de ideias políticas dentro de um Facebook de um professor meu e nos tornamos próximos. É sempre muito agradável encontrá-lo. Não pode deixar ele começar a falar que ele não para nunca mais, né? Eu também! Temos essa semelhança. Mas você viu, a gente não esgota uma conversa. Não, com ele não tem conversa que acabe, não. Se deixar, ele vai mais fundo e vai embora. Mas ele sempre foi assim, ele é o mais, né, assim, o mais ativo nesse sentido da família. Assim, ele quer uma resposta, ele vai buscando as coisas. Eu já fiquei mais velho, aí eu já estou mais calmo, ainda com a indignação, mas com um pouco mais de paciência. Ele não tem paciência, não. Enfim. Ai, ai, ele é militante ativo. É. Que bom, precisamos de pessoas assim. Oi, que eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Por que você acha que a representação da figura dos artistas ainda é algo tão contemporâneo na cidade? Qual que é a importância memorial nessa homenagem? Eu acho que é o registro histórico mesmo daquela cultura, daquele momento, quer dizer, do nosso momento, para algum dia alguém olha para trás e dizer, olha, aquela peça ali, aquela figura foi lembrada justamente pela importância dentro da cultura, dentro da história do país, da cidade, da região, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Nós, aqui no Brasil, não temos essa tradição. O Rio de Janeiro tem um pouco mais, valoriza isso um pouco mais, cultua isso um pouco mais, mas assim, São Paulo já não tem tanto, embora seja muito maior, e muitos artistas importantes para poder trabalhar. Não existe um mercado ativo de esculturas, de homenagens, porque é uma coisa ainda muito descolado, né, porque não existe uma política pública para o artista, né? Não tem uma coisa muito definida. Assim, o artista é sempre aquele que não tem valor para nada, ele não está fazendo nada, manda ele fazer isso aí, e as pessoas não têm uma visão sobre uma obra. Então, se, por exemplo, um governo encomenda uma peça, o compromisso dele é com aquela peça, ele vai pagar a peça, ele precisa colocar ali, porque ele precisa cumprir um protocolo, não é uma visão, né, política ampla da importância daquilo ali. Ele não vai cumprir um protocolo, porque ele sabe que ele precisa daquilo ali, ele precisa fazer aquele registro, por alguma razão política também, que normalmente o artista nem fica sabendo. E ao cumprir aquele protocolo, aquilo é abandonado como se não existisse ali. Né? Não é um trabalho, não tem um trabalho antes,
né, que é o trabalho, né, que é do processo criativo, por que aquilo existe, por que está sendo feito aquele trabalho, quem está fazendo o trabalho, como esse trabalho acontece, qual é o processo artístico que envolve isso, qual a importância disso para a educação, para a cultura, para a formação do cidadão, né? Se isso existisse com esse foco, você tinha o processo, você tem o homenageado e o pós. O pós seria utilizar aquilo de uma forma muito ativa para marcar aquela cultura, para lembrar aquilo ali, para que aquilo seja um ponto turístico, por aquilo. Enfim, existe quer dizer, na verdade, não existe um compromisso, um olhar, e não é só do poder público, é geral, é cultural. Né? Você vê que as pessoas vão lá vandalizar a escultura, porque não conhecem o trabalho que foi feito, não conhecem exatamente, certamente quem vai vandalizar não conhece quem é homenageado, e na verdade, aquilo é só uma ferramenta de agressão contra o poder público. Não é nem contra o artista, não é nem contra o homenageado, mas é uma forma de agressão, uma forma de violência. É a mesma violência que tem lá na favela, só que é contra uma obra de arte. É o mesmo tipo de violência. Então, eu acho que é contemporâneo e acho que é importante. Eu, por exemplo, eu tenho oficialmente 9 peças instaladas. No Rio de Janeiro, são 8 no Rio de Janeiro e uma aí em Campo Grande, que é o Manuel de Barros. Todas as minhas peças, porque nós vivemos esse momento, teve um momento em que as peças ficavam em pedestais, peças gigantes, 4, 5 metros de altura, que da onde você vê, parecem tamanho natural, mas são gigantes, e você tinha acesso só a essa placa. Eu acho que a interatividade do público com a peça faz com que ele se sinta parte integrante daquele processo. Quando ele tira uma foto com uma peça, ele está levando aquilo adiante. Então, no mundo moderno, mesmo antes da selfie, eu já fazia trabalhos assim, que eu acho que quando você dá o acesso ao povo, você está levando a arte aonde o povo está. Milton Nascimento já dizia, né, que o artista tem que ir aonde o povo está. Então, você tem que levar essa arte. Porque a arte é elitizada. E é elitizada, talvez até uma parte de culpa dos artistas, que não se abrem para o novo. Você vê, é elitizada porque grandes pintores, grandes escultores, eles vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, tem grandes galerias. Eu sou artista, eu entro numa galeria aqui no Rio de Janeiro, eu sinto medo. Eu entro na galeria, primeiro que eu não ando de paletó e gravata nem enfeitado, eu sou uma figura normal. Quando eu entro na galeria que eu quero ver uma obra que eu vi pela vitrine, lá dentro tem sempre alguém sentado, né? Uma mulher ou um atendente, ele levanta a cabeça. Se olhar e ver que você pode não comprar, ele abaixa a cabeça e te deixa, e cria um constrangimento que você não consegue. Eu não consigo entrar. Então, isso é uma forma de mostrar que a arte ainda é para a elite. Ao fazer esse trabalho, que você coloca ele na rua, ali na esquina, que você dá acesso ao motorista do ônibus, que você dá acesso à mulher que é chapeira da lanchonete, ela pode levar os netos dela para lá, você quebra um pouco isso. Porque o artista ele tem que ser considerado como um profissional tão importante, porque a indústria criativa ela representa muito no PIB nacional. Você tem o cinema, você tem a música, você tem as artes plásticas. Então, a gente é parte integrante dessa engrenagem econômica, inclusive. Só que na hora de dividir mesmo, assim, olha, vamos olhar para os artistas, é deixado de lado. O artista é deixado de lado. Então, alguns se destacam, mas a grande maioria. Então, o conceito do olhar sobre o artista e sobre a obra de arte, ele ainda é muito elitista, ele ainda é muito preconceituoso, e arte é sempre custo, nunca é investimento.
Tá, vamos gastar com esse artista aí, porque quando o governo compra uma escultura, bota lá, está mais preocupado com o valor que ele pagou, né, e não considera aquilo um investimento, porque ele não sabe tirar daquilo nada. Mas isso eu acho que é culpa do artista. E no meu processo, né, que eu defendo muito o processo desde de sempre, mas as últimas 4 esculturas que eu fiz assim, e eu chamo o meu estúdio de estúdio aberto, porque ele é aberto. E as 2 últimas esculturas eu fiz num shopping no Rio de Janeiro. Uhum. Aluguei uma loja com pé direito de 7 metros, vidro, e a escultura sendo feita ali. Você abre porque as pessoas passam, e passa uma vez, passa olhando de lado, na segunda vez já dá uma paradinha e continua, na terceira vez para na porta, na quarta vez entra. E aí você chama e envolve a pessoa. É uma experiência incrível, porque você cria um comprometimento da pessoa com aquela obra de arte. Porque ela vai participativa. Sim, sim. Então, por isso é que eu acho muito importante, eu acho que Campo Grande precisa mais disso. Principalmente porque tem uma história riquíssima, né? Uma história riquíssima, muito mal explorada. Em Campo Grande, muitas vezes, você vê investimento sendo feito, sei lá, uma escultura de um boi. Né? Ok, nada contra o boi, mas, né, tanta coisa importante para ser registrada, o boi já está ali, ele não vai escapar, ele vai continuar sendo importante, né, no desenvolvimento do Estado, mas olhar para o artista e para a arte, né, acho que falta um pouco dessa sensibilidade. Você pergunta, não, mas eu falei para burro. Não, mas é para você falar mesmo, a gente está aqui para te ouvir, não é para me ouvir, não. Você falou do boi, e além do boi, né, aqui as esculturas normalmente estão ligadas ou com uma figura política, né, no sentido, um militar. Aqui tem várias avenidas, né, com nomes de militares, ou então religiosos. Aqui tem a Praça do Papa. Mas aqui você inovou trazendo o Manuel de Barros, né, no bronze, na principal avenida da cidade. Como que você acha que isso pode impactar em Campo Grande? Qual que era a sua proposta em trazer o Manuel de Barros para Campo Grande? Na verdade, quando eu pensei nesse projeto, há muitos anos atrás, Manuel de Barros ainda era vivo. Eu queria ter feito essa homenagem em vida. Embora soubesse que ele era uma pessoa reclusa, não gostava de em locais muito movimentados, ele tinha uma rotina muito particular, mas eu, como artista, sempre acho que Manuel de Barros é, para mim, o maior poeta, sabe, do universo, assim, não tem outro igual. Porque o Manuel, a poesia do Manuel, você não precisa de explicação, você não precisa entender. Falar, mas não entendi. Não, com o Manuel não tem isso. Você sente, porque ele fala com a criança que está dentro da gente, que ainda existe dentro da gente. Então, são palavras tão bem colocadas, vírgulas, é uma riqueza, é um sonho. E o que acontece com a poesia do Manuel, que eu tenho uma identificação muito grande, porque fala da minha infância, né? Do menino que via o rio torto, sou eu, né? E quando eu era criança, que eu via essas coisas esquisitas, eu não falava para ninguém, porque eu falava, esse menino, vou me internar, vou falar, esse menino é maluco. Eu estava exercitando a minha veia artística e não sabia o que era, então eu via coisas. Aí o Manuel foi escrever o que eu via, eu falei, meu Deus, ele viu também, né? Ou pelo menos ele conseguiu registrar essas coisas, e aí teve uma identificação muito grande, e é emocionante a poesia do Manuel. Então eu achei que, como artista, como campograndense, sul-mato-grossense, na verdade, eu como o Manuel, eu nasci no Mato Grosso. Depois é que dividiram. Eu acho que o Manuel nasceu numa cidade que ficava no Mato Grosso, e eu nasci e virei mato-grossense do Sul, mas nós nascemos no Mato Grosso, então nós somos conterrâneos. E eu queria ter homenageado ele em vida e fiz esse projeto porque a importância não só da poesia do Manuel,
mas mostrar que essa terra ela não só produz boi, soja, arroz, sei lá. Tem muitos artistas aí, grandes, potentes, e que não se desenvolveram, inclusive, tem muitos que eu conheço que não se desenvolveram, porque não houve um investimento. Quando eu falo em investimento, a palavra não é bem um investimento político, mas é institucional, é olhar para o artista e para a arte com a mesma importância que você olha para o boi. Porque a terra é muito rica. E o desenvolvimento diz respeito a estudar, diz respeito à formação, diz respeito a conhecimento de novos materiais, de novas técnicas. Porque o artista, lá quando eu era criança, que eu via as coisas que o Manuel escreveu, eu não tinha, eu sou de família muito humilde, então eu não tinha dinheiro para nada, mal para estudar. E eu não tinha acesso a livros, eu não tinha acesso a nada que me trouxesse técnicas. Então, eu sempre fui autodidata, eu me virei com aquilo que eu tinha. E olhando para trás, que eu cheguei no Rio de Janeiro com 21 anos, com 20 anos, cheguei no Jornal do Brasil com 22, e me tornei um dos principais chargistas do país, com 25 anos, ganhando 2 prêmios ESSO de jornalismo. Com 28 eu já tinha um livro publicado. Eu, olhando para trás, eu fico pensando, mas como você foi irresponsável, rapaz? Você não tinha conhecimento, você não tinha cultura, você não tinha nada. Mas eu tirei o meu leite de pedra. Só que isso tem a ver com uma outra coisa que se eu estiver fugindo do assunto, você me puxa de volta, porque eu vou emendando a coisa. Tem uma coisa que eu falo para os meus filhos, né? A minha caçulinha, ela desenha muito. Todos eles desenham bem. A minha mais velha é design de moda, se formou em design de moda, desenha muito bem e tal. Mas tem uma coisa que o que me fez, na verdade, quando eu olho para a minha história, o que me fez chegar até aqui e sair daí e resolver isso, porque eu saí daí com a mão na frente e outra atrás, cheguei aqui e me virei. É o famoso sangue nos olhos. Você não tem saída. Eu não tinha 2 saídas, eu tinha uma. Porque meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Eu fui trabalhar, fui ser boy, fui limpar escritórios, e comecei a publicar no jornal muito novo, com 15 anos. Então, eu só tinha essa saída. Ou eu vou para o desenho, ou não sei o que vai ser de mim. E aí eu vim. Só que eu não tinha essa formação. E vejo que, indo a Campo Grande, vendo como a arte ainda é tratada, né, não só pelo poder público, mas pela população em geral. Existe um preconceito, existem algumas verdades, né? Na verdade, assim, algumas mentiras que foram repetidas até que se tornassem verdade, e que assim são covardes com os artistas, né? Quando se falta dinheiro, ou quando vai se falar de alguma coisa que está faltando, a população que desconhece todo esse processo é a primeira a dizer: não, tira da arte e bota na saúde, como se a merreca que é destinada à arte fosse resolver o problema da saúde. Então você fica sem arte e sem saúde, porque não é a arte, não tem investimento na arte. Então, essa terra é muito rica, né, de artistas. E a presença da escultura do Manuel, ela não só leva uma técnica diferente, leva uma proposta um pouco mais ousada, porque eu conceituei muito esse projeto, né, ele em vida. Apresentei ao Nelsinho, que quando era prefeito, o irmão do atual prefeito. Ele aprovou, achou maravilhoso, de repente eu não consegui mais falar com ele, falou, bom, não aconteceu. Depois ele fez o projeto lá por conta dele, mas eu continuei insistindo que eu iria fazer. Apresentei ao governo do Estado. Ele ainda estava vivo, não fizeram. Aí ele morreu, aí eu corri atrás, agora vamos homenagear. Não fizeram. Quando apareceram 2 efemérides importantíssimas, 40 anos do Estado de Mato Grosso do Sul e 100 anos do nascimento do Manuel, aí não tem como correr. Aí acabaram fazendo. Mas a minha proposta inicial, que foi a que eu tentei levar para aí, que não foi totalmente compreendida e que faz parte dessa minha visão
de quebrar um pouco esse paradigma de que arte é gasto, que ela não serve para nada e que as pessoas não têm acesso a essa arte. Então, eu criei, eu assim, tenho um orgulho muito grande do Manuel de Barros, porque eu acho que o meu trabalho é assim, mais profundo. Quando eu estava fazendo o Manuel de Barros no shopping aberto, eu começava a fazer e eu ficava ouvindo músicas relacionadas até ao Manuel e levei todos os livros que eu tinha dele e abria nas páginas e deixava espalhado pelo estúdio. E aí eu conversava com ele, assim, sabe, dentro dessa... Lá aquele menino que via coisa lá na infância. Porque você tem que... A arte é isso, você tem que encontrar. Então eu ficava lendo os poemas e conversando com ele. Falei, Manuel, agora você me ajuda, porque não está saindo ali, não. Dá um jeito aí para mim, porque... E conversando com isso. Só que com uma porta aberta num shopping. As pessoas iam chegando, iam sentando. Aí tinha uns vizinhos que trabalhavam com arte, com laptop, todo mundo sentado no chão com laptop, enchia o meu estúdio. Daqui a pouco chegava uma cervejinha, eu saía, o shopping fechava às 10 da noite, eu saía de lá 1h da manhã. Porque cheio de gente vivendo o Manuel. As pessoas, enquanto eu trabalhava, ficavam declamando, porque estavam sentindo aquilo ali. Então, foi um trabalho muito rico, muito profundo, assim, de muita emoção, ter que desenvolver aquilo. E o conceito que eu criei para ele em Campo Grande foi o seguinte: eu tinha um espaço, eu vou fazer o quintal do Manuel, o quintal maior do que o mundo, e vou instalar ele debaixo de uma árvore centenária, como ele, à sombra, como ele queria. E aí teve a Prefeitura de Campo Grande abraçou esse projeto, fez um projeto lindo para o quintal do Manuel, um quarteirão inteiro que foi reformado, e ali foram plantadas as flores que ele gostava, as árvores que ele gostava, para que esse quintal fosse ambientado e para que os passarinhos que pousavam lá no sofá dele, na casa dele, pudessem ir ali pousar também e sentir essa energia que ele teria ali. E a minha proposta desse estúdio aberto, que foi aqui no Rio de Janeiro, eu queria ter feito aí. Queria ter conseguido um espaço aí, e propus a isso. Eu ia parar minha vida aqui para fazer isso aí. Por quê? Porque eu queria abrir para a escola pública, estadual e municipal, eu queria abrir para as pessoas a visitação, fazer workshops para mostrar como é rico esse processo. Principalmente porque, para você fazer uma escultura com aquela riqueza de detalhes, se você não tiver conhecimento de anatomia, se você não tiver conhecimento profundo de como é o ser humano por dentro, você não faz ele por fora. Porque quando você vai tentar fazer a escultura por fora, você se perde, chega uma hora que você se perde. Quando você vem de dentro para fora, ela sai naturalmente. Esse processo já seria um ativo muito grande para escolas, para universidades, para o jornalismo, para divulgar. Isso seria um ativo, porque durante todos os dias de produção, eu levei 2 meses fazendo ele, você teria lead na internet, você teria um videozinho, uma foto nova, um detalhe novo. Olha que material rico, mas o poder público não enxergou, a iniciativa privada também não enxergou. Só via que tinha um custo a mais para eu ir até aí fazer isso. Esse ativo, esse envolvimento da sociedade no processo criativo de uma escultura do porte do Manuel, ia fazer com que as pessoas se sentissem pertencendo daquele processo. Sim. Pertencendo àquela história. Iam conhecer mais o Manuel, porque a minha preocupação é esquecerem o Manuel. Porque poeta, você fala em Drummond, ok, Drummond está ali, tem uma escultura aqui, mas tem que ficar ativo, você tem que ter ali sarau de poesia ali no Manuel, tem que ter música ali, aquilo tem que ser um ponto de referência dos artistas, porque não é a minha escultura, é o Manuel de Barros, é o que ele representa. Ele, para mim, é o maior poeta do mundo, e ele, antes de explodir em Campo Grande como poeta, ele explodiu aqui.
né? Foi o Milor Fernandes que viu ele e falou, meu Deus, olha que poeta, e aí ele explodiu, mas ele, né, tardiamente. Então, esse processo é riquíssimo, eu queria fazer aí, não consegui. Aí eu fiz aqui e abri da mesma forma. E aí você tem alguns detalhes que quando queriam, eu enfrentei processo judicial para que eu não instalasse essa escultura ali, inventaram um negócio absurdo, que aquele espaço que eu queria era um sítio arqueológico. Aí eu falei, me mostra alguma coisa, um ovo de dinossauro, um fragmento de dente de dinossauro, bota tapume aí, porque se é sítio arqueológico, e foi dada uma sentença em cima de uma inverdade como essa. Porque não queriam que eu instalasse a escultura ali. Não entenderam que era o quintal do Manuel, porque aí, além desse processo, quando você tem um quintal do Manuel, que você divulga isso como quintal do Manuel, você cria não só um espaço cultural, mas você cria um espaço turístico. As pessoas vão à procura de ver o quintal do Manuel. Esse é o poeta. Vão procurar saber quem é o Manuel. Então, está tudo ligado. O artista precisa ser bem ativo para poder forçar isso. E aí isso me trouxe experiências aqui. Eu me lembro no shopping, quando eu fiz o Pixinguinha, já foi assim. Você vê que fechava o shopping e eu continuava trabalhando. Isso está no ar agora? Tá. Está no ar? Isso aqui é o processo, para você ter ideia, quando a gente falando de processo, essa é o estudo anatômico eu faço sempre uma maquete reduzida, né? Essa já é a escultura. Você vê a musculatura do pescoço da escultura, né? Tá aí novamente. Então eu começo do osso, depois vem o músculo, depois vem a pele, depois é que eu boto a roupa, o cabelo. Então todo esse processo, se as pessoas entenderem, né, a importância disso, né, no final aquela mão que estava com o osso virou essa riqueza de detalhe de anatomia. Isso é lá o estúdio. Olha. Eu estava fazendo a cabeça, então é separado do corpo. Todo, aí você vê que tem dois tipos de massa diferente, tipo de ferramenta, como é que se faz esse processo. Então, isso tudo, e aí nesse estúdio, enquanto eu fazia, eu me lembro quando o shopping fechava, eu vi várias vezes, teve uma mulher, uma senhora, devia ser um pouquinho mais velha que eu, a faxineira com aqueles carrinhos grandes, ela passava em frente, aí um dia ela resolveu parar, e aí ela parou, e aí tentou tirar foto de fora. Eu saí, chamei ela para dentro, falei, entra aqui para a senhora ver. Ela falou, mas eu posso? Eu sou faxineira. Falei, é por isso mesmo que a senhora pode. É por isso mesmo que a senhora pode. Vem aqui. Aí ela tirou a foto, eu tirei foto dela com a escultura. Aí ela falou assim, eu posso trazer meu neto aqui? Eu falei, pode. Por quê? Aí ela disse, não, porque eu tenho certeza que ela morava lá dentro de Queimados, Nova Iguaçu, pegava, sei lá, meia dúzia de ônibus para ir para casa, faxineira do shopping. Aí ela assim, é a primeira vez que eu vejo uma obra de arte de perto. Ela é mais velha que eu, ela é avó. E eu tenho certeza que se eu não trouxer meu neto aqui, talvez, pelas condições que a gente viva, ele jamais vai ter contato com isso como eu nunca tive. Então, essas experiências são riquíssimas para a política, inclusive, para você identificar uma série de coisas, e que a arte pode ser um grande instrumento. Não, e eu procuro fazer esse trabalho muito focado no social dele, no artístico dele, no político, né, no negócio dele, porque eu também preciso sobreviver, né, mas é todo um conjunto. Os artistas, as pessoas têm que entender que o artista é um profissional. E quando eu criei lá o Quintal do Manuel, a minha intenção é que esse processo fosse entendido, fosse acontecer e depois ele fosse utilizado, como eu te falei, ter sarau lá, entrevistas lá, alguém... Mas o que me chocou foi que a cidade que eu nasci, eu sou um artista, que eu tenho reconhecimento internacional, eu sou, sabe, um dos principais cartunistas do país, eu tenho uma história. E eu não vejo nada acontecer ali
porque não é para mim, é para o Manuel, é utilizar isso como ferramenta, porque o pré é uma ferramenta, aconteceu, e aquilo continuar sendo explorado no bom sentido da palavra, que é divulgando o nome do Manuel, divulgando a cidade de Campo Grande, fazendo da cidade o turismo, porque não tem só Tuiuiu, Arara, tem arte, tem cultura, né? E o Manuel é de uma importância ímpar. E aí, quando tentaram que eu não instalasse lá, e eu defendi isso, porque eu estava defendendo o quintal do Manuel e estava defendendo a partir do que eu senti com relação à funcionária lá do shopping. Você imagina, o motorista do ônibus, ele vai ver a escultura ali. A mulher que trabalha na lanchonete também vai ver. O aluno da escola em frente também vai ver a escultura, vai poder ter acesso a ela. Então, você abre o acesso a todo mundo. E abre o acesso principalmente à poesia do Manuel de Barros, porque as pessoas vão querer saber quem é. E aí vão, de alguma forma, vão procurar, vão tirar uma fotinha. E isso é muito importante. O que me choca é que Campo Grande não acordou ainda para a importância disso. Lamento, mas eu já tentei outras vezes, já tentei outros projetos, não consegui, porque existe uma resistência que é cultural, não é de uma pessoa nem de outra pessoa, é cultural, é da cultura da política, é da cultura das pessoas, porque as pessoas estão mais preocupadas com o que você vai ganhar do que com o resultado que você vai trazer. Diga, pode falar. Eu concordo, acho muito triste, mas assim, a gente pode até recorrer a algumas obras que você já fez e que tiveram outra visibilidade. Por exemplo, a do Michael Jackson, como que ela impactou dentro da comunidade? Essa é uma outra escultura também que eu tenho um orgulho muito grande, mas o envolvimento emocional com o Manuel foi maior. Né? Claro, da sua terra. É uma escultura muito maior, é um sofá gigante. O Michael Jackson, na verdade, eu fui chamado pelo governo do estado para fazer a escultura do Michael Jackson lá, porque quando instalaram as UPPs, ali a favela, a Dona Marta, né, o Santa Marta, ali em Botafogo, é uma favela dentro de Botafogo. E muito, muito violenta durante muitos anos. Então, uma das primeiras UPPs foi instalada ali. E o Michael Jackson gravou um clipe lá, exatamente nesse lugar, nessa laje, que era a laje que os bandidos utilizavam, que tinha a visão completa da favela. Então, você tem da favela e da entrada lá embaixo. Então, lá de cima, eles cuidavam daquilo. O governo do estado implantou o PP, me chamou para fazer escultura, porque eles reformaram a laje do Michael Jackson, desapropriaram umas casas ali, e embaixo fizeram um centro cultural que funciona muito bem até hoje, com um francês lá que dá aula de música, de arte, e tem uma atividade cultural muito grande na laje do Manuel, embaixo. E eles estão sempre fazendo eventos lá na laje do Manuel, do Michael Jackson, com o Manuel, tá vendo? Estou com o Manuel na cabeça. Do Michael Jackson. E quando me chamaram para fazer, eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu só fui atender um pedido do governador e da secretária Marcelins, que era a secretária responsável por aquela obra, e eu não tinha noção do que ia acontecer ali. Como o morro foi pacificado e tinha o PP, ele foi instalado lá e transformou simplesmente a comunidade. Porque as pessoas puderam começar a visitar aquele espaço que virou histórico, porque Michael Jackson esteve ali, gravou um clipe ali. O irmão do Michael Jackson esteve lá, gravou um clipe lá também, deu um beijo nele. Então, aquela escultura está num clipe do irmão do Michael Jackson. Sim. Mas o mais importante não é isso. O importante é que a grande maioria dos moradores que não tinham o que fazer numa favela pacificada foram atrás de estudo. Aí o governo do estado abriu para a formação de guias de turismo, aulas de francês, italiano, alemão, inglês. Formou muita gente de dentro. Os restaurantezinhos que funcionavam dentro da favela para os moradores
passaram a ser ponto turístico. Então, quando a pessoa queria comer alguma coisa, então vamos descer agora, vamos no botequim da Dona Creuza. E o turista, aí eles começaram a se... Transformou. A comunidade ficou autossustentável, com assim, fila de visitas. Era muito engraçado ver meninos que eu vi crescer, de repente, falando italiano, cheio de turistas. De vez em quando me ligava, vem aqui, que pelo amor de Deus, preciso os turistas querem conhecer o autor. Eu ia lá, e como eu fiz a escultura, até os bandidos, que na verdade o que acontece assim, numa favela como essa, a pacificação ela é política também, né? Então, os bandidos desaparecem, mas eles estão lá, e eles não incomodam a polícia não incomoda eles, e aí tudo vai numa boa, fica pacificado, mas eles estão lá. E eles sabiam quem eu era. Mas não estão matando inocentes ali naquela região, pelo menos, né? Não, então, acabou isso. Que gera saúde, segurança. Sim, não, transformou. Ali tem aula de música, passou a ter aula de design, aula de arte, aula de tudo. E esses meninos passaram a viajar e trazer gente de fora. E a comunidade cada vez entrando mais dinheiro de gente que passou a gastar lá dentro, né? Então, eu, quando chego lá, eu sou reconhecido pela comunidade. Então, quando eu subo a rua, já vê um menino. Ô, seu Wiki, vamos subir? Legal. Eu já sou recepcionado ali, porque eles sabem, eles me conhecem. Então, eu entro lá com a maior tranquilidade, vou até lá em cima. E, para mim, foi um orgulho muito grande, porque transformou a vida das pessoas. Uma escultura. O Michael Jackson teve lá, mas a presença dele... Eu me lembro que teve um momento que vandalizaram ela lá em cima também. Quebraram a perna dela e arrancaram o óculos. Só que eu cheguei lá, ela estava quebrada de uma forma perigosa, podia cair em cima de uma criança e matar uma criança. E eu tirei ela e levei para a fundição, para refazer, abri novamente, refiz a estrutura toda e tal. Ela ficou quase um mês fora. Foi uma tragédia para eles, porque aí uma das meninas falou assim, ele é a personificação do Michael Jackson. As pessoas vêm, choram, beijam a escultura, porque, na verdade, é um símbolo, ele virou um símbolo. E transformou aquele lugar. Então, eu acho que a arte tem esse papel transformador sempre, sempre. O que tem que se fazer é olhar para a arte com um pouco mais de responsabilidade. Eu não digo nem paciência, não, mas é de responsabilidade. Eu não sei se te conforta, mas enquanto eu era assim, mais pedestre, que utilizava mais o transporte público, né? Aquela esquina onde o Manoel de Barros está, para mim era super escura e era super insegura. Passando a noite ali, eu não vejo mais não sinto mais essa sensação de medo, não vejo mais esse motivo de ficar insegura. Pelo contrário, dá vontade de ficar mais ali, né? E eu percebo de todas as pessoas a mesma sensação das pessoas que estão transitando. Eu acho que é um processo, na verdade, você trouxe uma inovação para Campo Grande, e isso talvez tenha assustado em algum primeiro momento, mas já está sendo um momento que a gente já está se reconhecendo mais aquela escultura, né? Vários populares param para tirar foto, colocam máscara no Manoel, conversam com o Manoel. Eu passei no Dia dos Namorados, ali na Afonso Pena, e eu só não tive tempo, mas estava o moço que estava vendendo as rosas, deixou as rosas no colo do Manoel e trocando ideia com o Manoel. Então, assim, tem uma interação. Esse que é o grande barato disso. Nisso, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. É o que eu sempre aposto quando eu coloco uma escultura para ser interativo. Porque o povo que não sabe o que está acontecendo, ele vai relaxar e vai até lá. Você vê o cara que vende flores. Mas o que eu estou dizendo é que é do poder público. Você não vê ninguém estimulando aquilo,
pensando em alguma coisa para utilizar aquilo em prol da sociedade de Campo Grande. Você não vê os outros artistas. São artistas. Você não vê, né? Formadores de opinião ali, utilizando aquele instrumento, aquela ferramenta para engrandecer a cidade de Campo Grande. Então, quando você tem uma escultura que está instalada conceitualmente, e se você olhar lá, tem 2 placas nas 2 esquinas que delimitam o quintal do Manuel. E se você procurar saber, né, do que aconteceu ali, foi tudo pensado para receber aquela escultura. Então, é uma questão de fazer essa manutenção, é uma questão de divulgar isso, é uma questão de manter isso vivo, porque mantendo isso vivo, Manuel está vivo. E ele precisa ficar vivo, porque é muito importante, é muito importante. E ainda sobre o Manuel, você comentou, né, que é um outro porte de obra escultórica que você fez. Tem o sofá, tem aquele caramujinho, a coisa mais fofa do mundo. Enfim, tem todos os detalhes da literatura do Manuel ali. E apesar de ser uma ideia sua, a arte sua, envolveu uma equipe, não foi um trabalho solo, né? Você teve vários profissionais junto, né? Eu não trabalho sozinho, né? Assim, a arte é minha, a escultura é minha, eu conheço todo o processo, todos os processos, né? Porque se as pessoas não sabem muito, né, como é que é uma escultura em bronze. Aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Sim. Esse é o Chacrinha, é o estudo reduzido do Chacrinha que está lá no Jardim Botânico, em tamanho natural. Sim, sim. É muito lindo. Eu sou um profissional, eu tenho uma empresa, eu sou um profissional. Então, para fazer uma escultura como o Manuel, eu contrato gente para trabalhar oficialmente, pago impostos. Então, eu sou um cidadão, a minha empresa hoje, se precisar entrar numa concorrência pública, está totalmente legal, eu não devo nada, justamente porque eu preciso estar ativo para poder realmente fazer isso circular. E eu tenho um custo operacional de qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer empreendedor tem um custo operacional, eu também tenho o meu. E quando eu vou fazer uma escultura como essa, eu tenho que contratar a fundição, o cara do bronze, eu tenho que comprar o bronze, eu tenho que contratar um cara que faz a forma, o cara que faz a cera, depois o soldador, do acabamento, o transporte, a pátina. Então, cada coisa tem um profissional envolvido, um profissional especializado. Eu poderia fazer isso tudo, mas para fazer o Manuel eu levaria 1 ano. Eu tenho um prazo, então eu preciso montar e formar uma equipe. E essa equipe trabalha comigo, faz parte da economia criativa, né? Eu dou emprego a muita gente. Então, cada projeto meu, eu contrato gente, eu mantenho gente comigo. Agora está tudo parado, parou tudo, parou a fundição, mas tudo funciona. Então, o processo é um processo complexo. Por exemplo, do bronze, eu tenho até aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Fique à vontade. Estou recebendo comentários aqui que não sabiam que você é campograndense. Gente, o Wiki é campograndense. Para nós, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um estudo de uma escultura que eu estou fazendo. Está vendo a musculatura? Então, qualquer escultura do Manuel, como você mostrou ali, ela começa assim. Depois, olha, anatomia. Isso daqui é um material que é uma argila sintética. Porque a argila, você trabalha, 15 dias depois ela está quebrando, se você não fizer a forma, é um processo complicado. Então, os escultores modernos descobriram a plastilina, né? Que é esse material aqui, que é uma argila sintética. E ela fica aqui a vida inteira. Então, o trabalho pequeno é feito assim. Depois, o grande é feito assim também. Vocês viram ali na foto, eu modelando nessa argila aqui. Depois que a argila é modelada, você tem que fazer uma forma. Aí eu estou modelando essa argila sintética. Você vê que são 2 cores. Esse é o estudo reduzido dele, o pequenininho. Você vê que primeiro a anatomia, depois ele
ele virou a escultura. Deixa eu pegar aqui. É impressionante, porque você mostra que tem tanta gente que fala besteira aqui, arquiteto, não, tipo, artista. Coloca aí. Oi. Olha aqui. Pronto. Aquele bonequinho que vocês viram ali virou esse estudo reduzido dele, que é em bronze. Por que eu faço esse estudo? Isso é uma maneira de trabalhar muito minha. Aqui eu estudo anatomia, forma, eu faço o estudo do set, onde ele vai estar, eu entendo como vão ficar as proporções. E para que o cliente aprove, ele aprova aqui, no material, no bronze, na cor. Então, ele vê a peça pronta primeiro, para depois ver ela grande. Porque quando ela chega grande, ela só vai melhorar. Porque esse aqui é um estudo. É um estudo que tem um caramujinho, tem um passarinho, tem tudo. É um estudo reduzido e que, naquela foto da anatomia do boneco, eu estava fazendo a base, eu estava fazendo a construção desse boneco aqui, para você ver que o estudo da anatomia funciona no pequenininho e funciona no grande, que vocês viram lá, que eu vou do osso, depois eu venho com o músculo, e eu vou aí a pele, a cabeça dele é sem cabelo. Então, tem todo um processo que é complexo. Depois que é feita essa escultura, que aí eu faço sozinho no meu estúdio, eu tenho um assistente que prepara essa massa para mim, um outro assistente que me ajuda a carregar, buscar coisa, material que eu estou precisando. Então, tem sempre duas pessoas trabalhando comigo, me assistindo ali. Aí é feita uma forma. Aí eu tenho que chamar o formista, ele vai lá, faz uma forma, e depois que faz a forma, essa peça ela se perde. E só vira forma. Então, vira um negativo. Aí essa forma é levada para a fundição, e lá é tirada uma cera, que está aqui a cabeça em cera dele. Essa aqui é uma das cabeças em cera. E essa daqui, na verdade, eu tenho ela aqui porque eu condenei. Quando foi tirada a cabeça em cera, eu fui até a fundição e vi que houve um defeito na forma, e que aqui tem um afundamentozinho que o Manuel não tem. Eu poderia corrigir aqui, mas ia demorar um tempo e eu ia mexer na estrutura, trabalhar na cera completamente diferente. Aí eu pedi que fizesse uma nova cabeça, descobri o defeito dentro da forma, era um pedacinho que ficou por baixo do silicone, que levantou e aí afunda aqui, porque é negativo. Aí eu trouxe essa cabeça para casa. Então, a cera é oca, tá vendo? Essa cera oca, essa espessura aqui, é a espessura que vai virar o bronze. Porque aí essa parte, porque a cabeça é feita separado, o braço separado, o sofá é dividido em 6 ou 7 partes. Essa cera recebe uma nova forma, vai para um alto forno, ela some, ela evapora, ela fica 6 ou 7 dias a 800 graus, 1000 graus. Então, essa cera evapora e fica lá dentro da forma o buraco que a cera garantiu quando você joga o material refratário por cima e ela desaparece, fica oco. Aí você vem com bronze líquido, aí liga a fundição, derrete o bronze, vem, injeta dentro desse espaço, depois quebra isso tudo, aí você tem a cabeça em bronze. Pegou a cabeça em bronze, aí tem que ir para a fundição, soldar tudo, juntar pedaço por pedaço. E que um detalhezinho você já fala, não quero mais, quero outra cabeça. Não, porque na verdade são detalhes tão pequenos que pelo formista, pelo cara da cera, está tudo certo. Quando eu olhei, eu falei, opa, o que aconteceu aqui? Não, seu Wick, está tudo certo. Não, aqui tem um afundamento que eu não fiz. Então, e essa é a importância. Se eu entregasse lá e depois pegasse pronto, eu ia pegar um bronze com um buraco aqui. Então, como eu acompanho todo o processo, quem monta a equipe sou eu, eles trabalham comigo, eu conheço esse processo, eu fui estudar isso, eu entendi como funciona, então é fácil. Aí eu falei para ele, olha, não vamos retocar aqui, me faça uma outra cabeça, mas vamos lá na forma, porque tem alguma coisa lá. Não tenho certeza. Aí ele abriu a forma, não tinha nada.
Aí eu falei, separa o silicone do gesso para mim. Quando ele separou, tinha um pedacinho de gesso que caiu exatamente naquele lugar. E aí ele fez uma nova cabeça para mim, que é a que está aí. Né? As cabeças de cera que ele fez é a que virou o bronze que está aí em Campo Grande. Então, esse processo é um processo muito complexo. Leva muito tempo. Eu levei, assim, foi um recorde fazer o manual em 2 meses, porque eu tinha um prazo para entregar. Se eu soubesse que eu ia levar 1 ano para conseguir instalar, porque ia ter um processo que ia transitar em julgado, porque eu não podia instalar num sítio arqueológico de Campo Grande que tinha dinossauro, eu teria levado mais tempo para fazer o manual. E só consegui instalar porque senão eu ia fazer 101 anos e não ia ter manual ali. E eu só consegui instalar lá no espaço, realmente eu não consegui, eu tive que atravessar a rua e instalar do outro lado da rua. E por que eu queria ali na Rui Barbosa? Porque Rui Barbosa o nome já é sugestivo, né? Sim. E que ali do outro lado da rua tinha uma figueira tão bonita quanto a que eu queria no quarteirão anterior. Né? E aí esse processo todo, ele demanda tempo, ele demanda custo, ele demanda processo, ele demanda... tem custo operacional, tem responsabilidade, depois tem como levar isso até Campo Grande, eu mesmo instalo, e na fundição, quando você vai pensar numa peça, você tem que pensar nela como você vai instalar. Aí eu faço um projeto arquitetônico do local, mando para o arquiteto que vai abrir o espaço, e eu peço exatamente já com a medida, concretado, nivelado, eu chego com a peça, porque eu construo uma sapata que também eu vou no centro de gravidade da peça e consigo fazer o equilíbrio dela para que ela seja instalada e, ao mesmo tempo, chumbada, que é uma sapata que não permite que ela seja arrancada. Então, até isso, eu preparo antes para que eu possa colocá-la no lugar. Algumas peças, por exemplo, como o Chacrinha e o próprio Pelé, que não foi instalado, mas que está pronto, eu tive que contratar um engenheiro calculista, porque eu queria colocar o centro de gravidade num ponto onde forçaria o metal e que eu queria ter uma resposta técnica de que aquilo não se rompesse. Porque aí em Campo Grande mesmo, o projeto da prefeitura, que foi lindo, eles fizeram em aço cortem, né, no projeto, eram uns passarinhos, algumas coisas para pendurar naquelas árvores ali, em volta do Manuel. E aí, eu argumentei com a arquiteta e ela entendeu imediatamente. Eu falei, olha só, a gente vai colocar uma peça aí, que é de responsabilidade do artista, é minha. O projeto é de vocês, mas a peça é minha. Você imagina o seguinte, essa árvore é uma árvore centenária, algumas estão com os galhos podres. Ou esse aço cortem, ou essa corrente cede lá de cima, cai lá de cima e mata alguém. De quem é essa? Realmente. Então, não vai colocar nada pendurado aí. E todas as peças que eu faço, eu tenho uma preocupação, né? Se você olhar ali, é difícil alguém se machucar ali, tem alguma ponta, alguma coisa que vai provocar um acidente. Lógico que aquilo é um pedaço de ferro, se você chegar ali, tropeçar, cair, bater com a cabeça, você vai se machucar, mas a peça não vai te provocar nada. Então, é muita coisa envolvida, né? Não é só assim, o artista vai chegar a fazer ali, e aí eles ganham um dinheirão para fazer aquilo ali. Não. É muito profissionalismo, se não for assim, você não sobrevive nem aqui, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do mundo. E aí esse material, que é um material complexo, eu não sei por que Campo Grande não usa. E outra coisa que eu vejo aí, que assim, me dá uma vontade até mudar para isso. Assim, o que você tem de madeira, por exemplo, que você poderia fazer de escultura de madeira, de aço inox, de aço cortem mesmo. Quanto material rico para você fazer uma releitura de muita coisa em Campo Grande. Você fazer um contato com essa história indígena, né, da nossa região. Né? Quem foram essas pessoas? Porque foram desbravadores. E, na verdade, se tudo existe, porque eles estiveram ali protegendo isso tudo, como é que a gente reverencia
isso? Como é que a gente conta essa história e conta para o futuro? Você olha, gente, vocês têm que proteger isso aqui, porque isso aqui foi responsável para a gente chegar até aqui e vai ser responsável pelo futuro de vocês. A arte é a ferramenta, né? Meu sonho, Marçal de Souza, na Afonso Pena também. Pois é, imagina. Olha que assim, espetáculo que poderia ser, né? A música já faz muito esse trabalho aí, né? Porque a música é muito regional, a música é muito engajada, entranhada, influenciada, né? Então a música responde muito bem. Mas mesmo assim a música é muito limitada pelo processo em si, geral, porque não existe uma valorização mesmo do artista, não existe projetos de Secretaria de Cultura, tanto estadual quanto municipal, que olhe para o artista como uma ferramenta, como um instrumento importante de formação do cidadão, né? Você está estudando, porque se você tem escolas para todas essas artes, você não precisa botar seu filho só na escolinha de futebol, né? Ou no balé, ou vai para a escola de arte. Ele também vai se ocupar, ele também vai aprender, ele vai aprender a respeitar o outro, ele vai entender que tem um outro profissional que vai ajudar a ele realizar um trabalho importante. É lição de vida, é lição de história. E nós temos mais importante também, que existe outra coisa, que quando você envolve as pessoas mais próximas desses conteúdos, eu tenho a impressão de que você não dá um estereótipo para as pessoas, né? Aqui em Campo Grande tem muitas esculturas que, além de serem de concretos, ou seja, um material que é limitador, enfim, e também não é sustentável, eles colocam, por exemplo, os japoneses como um ícone e uma latinha, enfim, para vender para massa, né? Eu acho que o turismo daqui de Campo Grande ainda está muito em estágio embrionário, ainda se aproveita muito pouco, né? Inclusive, do meu mestrado, falar sobre, além também das próprias artes que eles fazem, né? Existem pessoas humanas dentro daqueles indígenas. E eu acho que esse trabalho que você faz de desenhar o homem, de mostrar a pessoa, humaniza demais as pessoas em relação aos assuntos. Sim, eu acho isso importante. A questão do material, né, do cimento, eu não entendo por que só se usa cimento aí. Material difícil de trabalhar, dá uma manutenção terrível, como você falou, não é sustentável, não identifica a região, né, não tem, eu não vejo uma identificação assim, a região porque produz cimento, não sei. E limita a arte àquela resolução, àquela solução. Não que não tenha nada importante nem bom nisso, tem muitas coisas importantes e boas. O que eu acho é que tinha que ampliar, tinha que crescer, tinha que diversificar. Mas, para isso, demanda investimento. O artista, ele faz de manhã para comer de noite. Então, é muito difícil o artista investir num curso de formação, investir num curso de técnico de material. Porque, como eu estava falando lá, quando eu cheguei aqui, né, eu não sabia nada, eu era muito intuitivo e tinha muita garra, ia, descobria e fazia. Depois, eu fui atrás de formação, eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de ler. Essa formação, essa coisa técnica, porque muitas vezes a arte ela precisa da técnica para solucionar, porque não adianta você ter uma grande ideia, maravilhosa. E aí, como é que eu vou resolver? Se você só sabe fazer no cimento, você vai fazer no cimento, mas se você souber fazer em outros materiais, você vai buscar outras alternativas, você vai associar outras pessoas, você vai trazer gente, você vai trazer outras empresas. Então, agora, como é que o artista investe? E eu acredito, inclusive, que o cimento é uma solução barata para o artista resolver um problema, que é fazer o trabalho dele. Ele precisa trabalhar, precisa botar o trabalho dele na rua, mas
o poder público, a iniciativa privada, não vai investir. Imagina, você fazer uma escultura de 3, 4 metros de altura de aço, olha o custo disso. As pessoas pensam no custo disso, só no custo disso. O que vai trazer... Não, então vou fazer uma bem baratinha. E eu enfrento isso aqui também. Porque eu tenho um mercado que é muito pequeno e eu tenho o meu trabalho. Eu sou chamado de vez em quando para fazer alguma coisa. Eu apresento o meu projeto e apresento o meu custo. E eu, assim, às vezes a pessoa me liga e fala assim, Ike, a gente queria que você fizesse, mas uma pessoa que apresentou o custo 1/5 do que você está pedindo. Eu falei, bom, então eu quero saber como é que ele vai resolver. Porque não paga os custos do metal. Como é que ele vai te entregar isso? Então é complicado, né, para o artista, se não houver realmente uma mudança de mentalidade. Mas isso tem que ser provocado pelos artistas. Só os artistas têm o poder de chegar e dizer, olha, vamos fazer isso tudo diferente. E tem que se unir. Não pode ficar dividido, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí vou pegar um trabalhinho aqui e não vou falar nada para ninguém. Tem que abrir, tem que enfrentar isso, porque o mundo agora, depois da Covid, acabou, né? Claro. Ô, Ike, eu fiquei com uma rodelinha ali, eu não sei se é o tempo, não sei se tem tempo nessa plataforma. Então vamos ficar de olho. Veja só, eu ia te perguntar uma coisa que eu não gostaria de esquecer, que é, Campo Grande não é Pantanal. É uma porta, um meio para a gente levar o turista ao Pantanal. Como que você ilustraria isso dentro da sua arte? É uma boa pergunta. Você podia ter me perguntado uma semana atrás para eu poder pensar. Porque é um bom desafio, né? Eu tenho algumas coisas, porque eu sou hiperativo, assim, artisticamente, eu não consigo ficar parado, né? Eu vou fazendo um monte de coisa, porque enquanto eu estou fazendo alguma coisa relacionada à arte, por isso que eu faço o meu crochê, eu pinto minhas aquarelas, eu mexo com madeira, mexo com papelão, e eu vou com arame. Eu tenho, agora na quarentena, umas 2 ou 3 esculturas de arame, que na verdade são maquetes para futuras esculturas de 4, 5 metros de altura. Então, eu vou preparando a minha vida para frente, né? Descobrindo novas coisas e experimentando materiais. E na minha vida de cartunista, de artista gráfico, eu tenho 2 livros, né? Livros infantis que falam parte da história do Pantanal, mas de uma forma completamente diferente daquilo que eu tenho visto, porque não é aquele feijãozinho com arroz, assim, quando eu digo feijãozinho com arroz, é o mesmo conceito de você pegar e mostrar a importância do Pantanal. É uma história mesmo que conta a história de um tuiuiu, que um dos livros, vou dar um spoilerzinho que não pode não, mas ele foi levado para o exterior por traficantes e ele só fala inglês. E ele consegue voltar, e aí ele começa a saga, né, da chegada no Pantanal. Ele chega por Campo Grande, e aí ele vai se relacionando com os outros bichos. E tem um tucano, que é um tucano muito esforçado, que ele quer defender o Pantanal e ele sabe falar inglês. Então, aí começa a história do livro. Então, são 2 livros que pode ser parte disso, né? O Pantanal é uma inspiração, mas ele não pode ser o fim. Assim. A inspiração não pode ser só fazer o bicho do Pantanal. Tem que redesenhar isso, tem que ressignificar isso e contar essa história humanizando, como você falou, né? Trazendo o resto. Tem muita humanização para ser colocada nisso, para mostrar que aí não a preservação, a beleza, não é um zoológico, né? Tem uma história de gente que viveu e que vive aí, e que da importância que isso é para o ecossistema mundial, entendeu? Então, é muita história, é muita coisa para criar. Eu gostaria de criar mais coisas, né? Fazer mais coisas aí, mas realmente não tenho essa fórmula, mas eu tenho os meus jeitinhos. Daqui a pouco eu vou lançar esses 2 livros e aí você vai ver. Tô louca para ver, tô muito curiosa. Outra coisa, agora que realmente eu tô achando que a gente está esgotando tempo,
Eu tenho amigos que são muitos fãs seus aqui, que são ilustradores em Campo Grande, e eu queria que você desse um recado, ou alguma motivação, enfim, para eles também imaginarem serem um wiki um dia. Na verdade, é de cada um mesmo, sabe? A minha realidade, quando eu saí daí, eu tinha que sair daí para ser alguma coisa, porque aí eu não tinha nada. Hoje em dia, com a internet, com a informática, com o mundo ficou muito pequeno. Então, as pessoas têm acesso hoje a coisas que eu não tinha acesso quando eu tive que sair daí para poder ter esse acesso e parte desse acesso. Então, é muito foco, não pensar na arte só como arte, mas como alguma coisa fundamental para a história, né, desse lugar que vocês vivem. E quando você agrega e gera valor dentro do seu espaço, quem dera eu pudesse não ter saído daí e ter feito tudo isso que eu fiz dentro de Campo Grande, né? Mas não era possível naquele momento. Então, é acreditar no seu trabalho, é acreditar no seu traço, estudar muito, muito, estudar muito, ler muito, ver outros artistas, porque a criatividade ela só vem com um acúmulo de informação, né? Então, uma criança não consegue desenhar um elefante porque não sabe como é um elefante. Então, você vai ter que viver para ver um elefante, para poder desenhar um elefante. Então, é uma metáforazinha bem simplesinha, mas é isso. Você, à medida, e o artista, à medida que vai ficando mais velho, se focar nisso mesmo e acreditar no seu trabalho, e olhar com maturidade, com modernidade, com tecnologia, né, colocar tecnologia naquilo que você faz, tentar quebrar paradigmas, você vai conseguir se destacar em algum momento. Porque hoje em dia a gente tem já inúmeros artistas no Brasil que você olha e fala, meu Deus, se não tivesse a internet, esse artista não teria saído daquele lugar, não teria aparecido onde ele apareceu. E é isso, é muita luta. Não escolher errado. O negócio de ser artista. Ike, você é maravilhoso. Nossa, eu gostaria de ficar mais 2 horas aqui conversando com você. Só que eu recebi um sinalzinho aqui que a gente já está esgotando o tempo. Eu queria agradecer muito a sua atenção, todo o cuidado, e assim, especialmente também por ser você quem é, pela toda a sua trajetória e conteúdo. Caraca, que artista estudioso e aplicado. Você é um exemplo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com meus conterrâneos, para poder falar do meu trabalho, para poder botar isso para fora mesmo, porque a gente vai ficando velho e acho que essa experiência, quando você coloca para fora, isso pode servir para acender alguma luzinha em algum lugar, e isso já para mim, já me deixa satisfeito. E obrigado pela deferência e pelo carinho, pelo cuidado com o meu Manuel, e assim que eu voltar a Campo Grande, a gente se vê. Por um mundo com menos guerra e mais Manuel, né? Exatamente, é o que a gente precisa. Tá bom? Um beijo, Ike. Um gente, beijo, obrigada pai. por ter participado Com Deus. Pode, ó, pai, você viu, né? Um beijo, gente. Tchau, 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 Ike. Tchau.